Shalom, queridos, queridas, graça e paz. Você que está entrando aí agora, Deus abençoe. Vamos chegando, vamos entrando aí. Tava compartilhando aqui, né, a live aqui com o pessoal. Vamos chegando. Elota daí já tá na área. Deixa eu ver quem tá aqui. Léo Santos, Shalom. Leonardo Léo Santos, meu xará e aluno. E aí, Léo, gostou da primeira aula que vocês tiveram na segunda-feira? Treinamento dos 5 ministérios, tá, pessoal? Começou, né, assim. O treinamento dos 5 ministérios começou já com o sobrenatural acontecendo na segunda-feira, né? Tremendo, extraordinário, mover de Deus na sala de aula. Sabe o que é interessante, queridos? Nós não precisamos estar perto, né, para Deus fazer os seus milagres, né, produzir o seu mover, né? E tudo que tem acontecido assim na sala de aula aqui online tem sido tremendo, irmãos, tremendo, né? Eu mal ligo a câmera aqui na hora da aula, o pessoal já começa a ter experiências com Deus, tá? Então, coisas extraordinárias, né? Deus está fazendo. Já estou faminto pelo que vem por aí. Léo, você não viu nada. Você não viu nada, tá? Eu tenho muita coisa para passar para vocês. Vocês vão entender muita coisa que Deus está fazendo dentro dessa restauração apostólica. Aperta o cinto, meu amigo, porque nós vamos decolar, tá? Bênção, já estou faminto. Jéssica está aqui na área, pastora Neinha, Ivanete, Sheila, vamos chegando, vamos chegando. Elô, tudo bem? Cadê Marcelo? Meu filho está maravilhado. Pois é, olha, o José ficou muito impactado com a primeira aula, né? Muito impactado, né? Eu vi no rosto dele, né? A gente fez ali uma ministração na primeira aula, né? Com os anjos, derrubando, não é? As fortalezas, derrubando o sofisma, né? E você, gente, olha, se vocês soubessem, né? Às vezes vem pastores fazer os nossos treinamentos. E o que acontece? Deixa eu explicar para você, né? O espírito da religiosidade, ele coloca fortalezas na nossa mente, tá? E essas fortalezas impedem, tá, que o Espírito de Deus fale. Então, muitas vezes você é pastor, profeta, apóstolo, e você veio lá, né, da idolatria, você veio de religiões de matizes africanas. E quando você chega aqui num treinamento como esse, você tem dificuldade de entender o sobrenatural, você tem dificuldade de entender, né, porque há uma fortaleza, foi colocado na tua mente. O espírito da religiosidade, ele faz isso, tá? E quando nós fazemos aí na primeira aula, né, a derrubada, né, das fortalezas, os alunos sentem dor de cabeça na hora, uma dorzinha de cabeça, mas depois, né, o Espírito Santo, né, vem, né, ocupa aquele lugar onde era uma fortaleza na mente da pessoa, tá? E aí a pessoa para de sentir dor de cabeça, tá? São fortalezas, né? Elas são, a pessoa sente, elas falam, ó, pô, estou sentindo lá de cá, fortaleza, tá? Tô sentindo do lado de cá, tô sentindo um toque, ó, é fortaleza, tá? E nós ministramos com os anjos, né? Pedimos ao Senhor para enviar os anjos, tá? E eles vão lá e começam a derrubar na mente das pessoas essas fortalezas, tá? Porque se isso não acontecer, elas vão chegar lá no final do treinamento com dificuldade para ativação, tá? Então nós temos que fazer isso, né? E fizemos isso na primeira aula e por isso que o filho da pastora Neinho, o José, ficou maravilhado. O Léo, que está aqui também, meu xará, também ficou maravilhado, né? Então, glória a Deus por isso, né? Apóstola Ana Sueli Brunelli. Seja bem-vindo, minha querida. E é isso, pessoal. Olha, a primeira turma, tá? Dos 5 ministérios de novembro começou segunda-feira, tá? Dá tempo de você entrar ainda. Dá tempo de você entrar ainda, tá? Liga para mim, nós vamos repor essa aula, tá? Até
até a primeira e segunda aula, né? A gente pode repor a aula que você não fez e você já entrar na turma já na segunda-feira. Não, amanhã, na verdade. Amanhã tem aula, né, para essa primeira turma aí de novembro, tá? Então, corra atrás, né? Porque o investimento que você vai fazer vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Os meus alunos, alunos do ano passado, nós ainda estamos em contato, né? Nós temos um grupo, né, no WhatsApp, a nossa rede apostólica, e nós estamos sempre ali em contato com todos, né? Eles estão sempre próximos, tá? E é bom, irmãos, é benção. Sem falar do treinamento dos anjos, tá? Que eu estou esperando fechar a turma para iniciar. De repente iniciaremos semana que vem, tá? O treinamento dos anjos, geralmente eu dou para quem já fez o treinamento dos 5 ministérios, né? Porque é um nivelamento, irmão. Você tem que receber algumas ativações para ministrar com os anjos, tá? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então a gente tem que tratar algumas coisas antes, tá? Para você já ir preparado para receber as capas, receber as espadas, tá? E é isso, é por isso que tem sido bênção demais. Queridos, essa semana agora, dia 17 e 18, 17 e 18, acho que é 18, não, 18 e 19 agora de novembro, né? Eu estou indo para João Pessoa, lá na Paraíba, né? Vou ministrar em uma igreja lá e vou estar fazendo uma ordenação, tá? De uma pessoa próxima a gente, nosso ministério, né? Tá bem próximo, tá caminhando já com a gente aí, né? Eu vou estar ordenando, fez o treinamento dos 5 ministérios, Deus ativou o ministério pastoral e eu vou estar indo lá, né? Iniciar um trabalho, não é? Botar ela à frente lá de um trabalho, lá em João Pessoa. Então, esteja orando por mim, tá bom? Sexta-feira, provavelmente, eu tô indo pro Rio, né? E de lá, vou estar indo para João Pessoa, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Eu tenho uma palavra poderosa, querido, para ministrar sobre a sua vida hoje. Lucas capítulo 5, águas profundas. Águas, essa palavra, querido, ela fala muito comigo e eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar muito com você, tá? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, lembrando que é um culto, pessoal, tá? Aqui eu tenho que liberar uma palavra pastoral, tá? Nossa igreja online, né? Nossa igreja online, dia de quarta-feira, culto online, tá? Então é uma palavra pastoral, palavras apostólicas, proféticas, tem dias, né? Amanhã, quinta-feira, talvez, eu tô com um assunto na cabeça para estar ministrando, forte, tá? Que você vai ficar assim, né? Amém? Pastora Daniele, seja bem-vinda. Nina, seja bem-vinda. Vamos embora, pessoal. Todo mundo encontrou? É uma palavra maravilhosa, pastoral, para abençoar teu coração, para abençoar a sua vida. Que agora eu sou pastor. Muito prazer, pastor Léo, tá? A gente precisa, nós que andamos no apostólico, né? Com a titularidade, a unção apostólica, né? Você entende que o apostólico ele consegue tocar em todos os outros ministérios, porque ele está de frente para todos, ó. Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e astral, ele vai tocando em todos, ó. Então, para mim é fácil, né? Porque a unção permite que isso aconteça, tá? E aí a unção, não é? Ela começa a se manifestar, o que também não impede de você começar aí a ter suas experiências com Deus, tá? Que o ministério apostólico e profético trazem, né? Pó de ouro, pó de prata, nuvem de glória, som de cachoeira nos ouvidos, cheiro de óleo, movimentação do reino de Deus, tá? Por mais que nós pregamos de forma pastoral, tá? Isso pode acontecer. Nós vamos orar por isso. Fecha os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu quero me esconder atrás da Tua cruz, debaixo do Teu sangue, juntamente com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada um que está aqui agora. E te pedir, meu Deus, um revestimento no entendimento, na mente. Sim, Espírito Santo. Eu libero uma palavra, Pai, de libertação, de liberação.
ó Deus, de destino, de cura. Ó Pai, tem pessoas perdidas, aflitas com tudo que está acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, venha falar conosco, venha trazer uma palavra, ó Deus, de acalento, né, para o nosso espírito e para a nossa alma. Pai, eu também quero liberar também, ó Deus, uma unção de cura, de milagre, de sinais, de maravilhas, de prodígios, as manifestações através de pó de ouro, pó de prata, pó de diamante. Venha, Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós agora. Pai, também quero ativar os anjos ministeriais alocados a esse ministério. Estejam operando na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Lucas capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha só, um povo sedento, né? Imagina, Jesus sendo espremido ali no meio daquele povo ali, querendo ouvir a palavra. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Vai guardando isso na sua cabeça. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta de mim, pois sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com aquela pesca. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir desse momento serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero colocar mais uma vez cada um de nós diante do Senhor agora. Quero te pedir, ó Deus, que a cobertura do teu sangue venha sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre os nossos bens, negócios, família. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, que seja liberado agora, Pai, decretos proféticos, libertação na mente, ó Pai, na psique. Sim, ó Deus, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra de hoje é águas profundas, tá? Vamos lá. Queridos, o arrependimento é a porta inicial do relacionamento do homem para com Deus, tá? Ponto. O que eu estou falando aqui está implícito em toda a escritura sagrada de Gênesis, Apocalipse. Vou repetir. O arrependimento é a porta inicial para o relacionamento do homem para com Deus. Isso é inegociável, irmão, que eu estou falando aqui, tá? Isso não é o que eu penso, tá? Não é o que eu gostaria que fosse, simplesmente o é, tá? Porque assim está escrito na palavra de Deus. Arrependei-vos, 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 tá? Sem arrependimento, queridos, é impossível um homem ser amigo de Deus. Shalom, apóstolo Léo. Shalom, apóstolo José. Sem arrependimento é impossível ser amigo de Deus. Vou repetir.
Sem arrependimento é impossível ser amigo de Deus. Sem arrependimento de quê? Do que você está falando? Arrependimento de uma vida promíscua? Arrependimento do arrepender-se, né? Dos pecados, dos relacionamentos abusivos, destrutivos, das heresias, da vida mundana. Shalom Arlete, seja bem-vinda. Então, queridos, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Né? Ser amigo do mundo é compactuar, não é, com as coisas que o mundo produz. Né? Hoje nós estamos numa batalha aonde nós vemos o espírito do anticristo, tá? Utilizando ferramentas como socialismo, comunismo, como ferramentas escatológicas para o tempo do fim, onde você vê homens, ditadores, não é? Você tem aqui, né, ao redor aqui do Brasil, aqui na Venezuela, temos um, e por aí vai, homens que escravizam o seu povo. Né? Escravização, irmãos, é algo demoníaco, diabólico e tem a ver com a personalidade de Lúcifer, Satanás. Então, irmãos, por exemplo, como que você vai dizer que você é cristão se você é a favor das drogas, aborto? Quando você tem esse tipo de mentalidade, de raciocínio, mostra claramente que você não se converteu ao Evangelho. Por quê? Porque essas filosofias, elas batem de frente com verdades, tá? Muito bem estabelecidas em 4.000 anos de história bíblica. Deus, ele fala, está escrito aquilo que ele pensa e ponto final. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, ainda que fosse uma substância informe, espermatozoide, tá? Ainda que fosse uma substância informe, eu vi os seus dias. Tem noção do que é isso? Tá? Eu vou mais além. É o momento, tá? Em que acontece, tá? A junção do óvulo feminino com o espermatozoide masculino. Substância informe. Né? Até virar um bebê, isso demora, né? Então, substância informe. Ainda que fosse substância informe, eu vi os seus dias e coloquei todos na minha mão. Aí vem, né, pessoas, não, nós somos a favor do aborto. Irmão, quem pensa assim, né, inclusive o dono da maior emissora de televisão do Brasil aí, bispo, é a favor do aborto. Como? A Bíblia que ele diz que segue, condena, irmão. Então, ser amigo de Deus é concordar com aquilo que está acontecendo no mundo. E dizer assim, ó, beleza. Beleza. Por exemplo, as pessoas não entenderam o que está em jogo nesses dias. Está em jogo a sua liberdade, irmãos. Está em jogo a democracia, liberdade de expressão. Sistemas ditatoriais vêm para oprimir o povo. Isso, se acontecer no Brasil, já era. Seremos uma nova... Você sabe? Não preciso nem dizer. Então, como que você pode dizer que você é cristão se você compactua com o mundo? Esse espírito do anticristo. Irmãos, Jesus já avisou. Nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Então, quando você se posiciona, né? Então, imagina se a mãe desse bispo tivesse abortado ele. Pois é. Entendeu? Aborto é um assassinato. Eu só peguei uma pautazinha. Aborto. Falando do aborto. Tá? Então, como que você vai dizer, sou cristão? Se você se identifica, né, com tudo isso que está acontecendo, você vai para o lado vermelho da questão.
Não há, irmão. Não há junção, irmão. Ó, não vai. Queria fazer essa pergunta para ele. Já fizeram. Então, irmãos, sem arrependimento, você pode até ser um frequentador de igreja. Você pode até estar lá no culto. Quarta-feira, domingo, levantar a mão. Você pode ofertar, dizimar. Sem se arrepender, irmão. Irmão, olha só. Jesus, ele andou 3 anos e meio na terra. Pedro estava ali colado dele. Antes da morte de Jesus, momentos antes da morte de Jesus, talvez dias, semanas, Jesus virou para Pedro no final dos 3 anos e meio. Pedro já tinha expulsado demônio, já tinha curado enfermos, porque eles evangelizavam. Ele foi com os 70, provavelmente. Jesus virou e falou assim: Pedro, quando você se converter, apacenta seus irmãos. Irmão, imagina a cara de Pedro ouvindo Jesus falar isso. Na hora veio o filme na mente de Pedro. Botando a mão na cabeça dos demônios, para expulsar demônio, levantando paralítico, cadeirante. E Pedro falando: hã? Eu não sou convertido? Não, Pedro era convencido. Pedro se converte depois do olhar de Jesus, depois que Jesus é preso. Tem um momento que Pedro, ele fita Jesus indo preso, ele fita os olhos em Pedro, Pedro cai em choro profundo. Ali ele se converte. É um Pedro antes e um Pedro depois da cruz, irmão. É porque a cruz mexe com o homem, né? Mas você consegue imaginar Jesus falando para Pedro? Quando você se converter, apacenta seus irmãos. Ou seja, se converteu, trata de assumir responsabilidade, tá? É sério, irmão. Tem gente que chega na igreja e fala assim: essa igreja não cresce? O pastor tem que fazer crescer a igreja. Não, irmão. Quem faz crescer a igreja é o povo. O pastor está ali para arrebanhar. O evangelista é que faz a igreja crescer. Isso sim. Biblicamente, teologicamente, olhando para Atos, evangelistas fazem crescer, evangelistas trazem barulho, multidão, ok. Mas, irmão, não pensa você que você é só um irmãozinho que senta na cadeira de trás do banco, porque você não é, irmão. Jesus está olhando para você essa noite e está dizendo assim: Sandra, Cris, Roberta, Eliane, quando vocês se converterem, não sei da vida de vocês, apacenta os seus irmãos. Jesus está falando assim, ó, eu já estou, né? Como é que eu vou dizer a palavra? Eu já estou te convocando. Você se converteu, eu já estou te convocando. Entrou na porta do arrependimento, a porta estreita, já estou te convocando, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso relacionamento com Deus, querido, ele é construído dia após dia, com nossos esforços e perseverança, e com a cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você veio de igrejas onde você ouvia semanalmente que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que você vai ter carro novo. Você olha para a televisão, você vê gente falando: olha, eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho 2 quando eu cheguei aqui. Eu sou a... né? Aquele slogan. Irmão, deixa eu dizer uma verdade bíblica para você, tá? Jesus não prometeu carro, casa, ele prometeu para você uma cruz. Tá aqui, ó, tá escrito. Fica no engano quem quer. Ó, Jesus não enganou ninguém. Ele disse, né? Toma a tua cruz e me siga. Ele disse, olha, aquele que quer viver, né, pelo evangelho sofrerá perseguições. Mas ele vai dizer, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a gente vamos, né, andar nesse trilho da verdade. Queridos, o que Jesus prometeu para você na terra, né? Ele prometeu uma cruz. Leva a cruz com ele. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós somos peregrinos, né? Por uma graça, né, de Deus, ele te prospera, te faz crescer, ele abençoa a tua casa, dá saúde para você, para os teus filhos, ele abre portas para você. Isso é tudo graça. Tudo graça, irmão. Tudo graça. Tudo. Mas por que eu estou dizendo isso? Esse texto que nós acabamos de ler, o tema dessa mensagem é Águas Profundas. Presta atenção.
esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está perto do lago de Genezaré. Tá? Havia uma multidão, um povo gigantesco, tá? E esse povo, ei, prega essa palavra, é isso aí. E o povo estava ali, uma multidão, esperando ele ouvir. Mas o povo estava com sede. Por quê? Por que o povo estava com sede? Porque aquilo que foi entregue para eles, a partir dos mandamentos, é como se não houvesse um refúgio. Parece que o pau estava sempre quebrando nas costas do povo, sabe? O povo estava cansado. Eles, além de ter os mandamentos, os judeus, eles adicionaram 613 leis. De maneira que você não podia nem cuspir no chão, na pedra. E o povo vivia da ritualística. E isso vai enjoando, irmão. Tipo assim, poxa, isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Eu tenho sempre que ir lá levar uma rolinha lá no templo. Eu tenho sempre que levar um búfalo, sei lá, um animal, uma ovelha, uma codorna. Eu tenho sempre que levar. Parece que tá... É igualzinho o pessoal que fica falando aí, né? Isso tudo tá acontecendo por causa da igreja. Irmão, tudo bem. A gente tem que olhar as coisas de cima. O que eu tenho visto é uma igreja prostrada. 1 Crônicas vai dizer, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu nunca vi tanta gente orando nas ruas, de joelhos, 50 mil pessoas há 3 semanas atrás, orando lá na esplanada do ministério, todo mundo de joelho, povo orando, pedindo a Deus, sabe, sair agora de um jejum de 21 dias, muita gente na rede, jejuando, pagando preço, a igreja está orando, irmão. Mas vamos lá. Jesus está perto do lago de Genezaré, tinha uma multidão ali com sede, querendo ouvir o que ele vai pregar. Como eu falei, o povo estava, né, o que eles ouviam, né, parece que não havia saída, né, aquela coisa da religiosidade, né, tá sempre ali levando um pombinho, né, pagando um preço, parece que Deus está sempre irritado. Aí vem Jesus falando do Pai, meu Deus, foi um bálsamo. Então tudo o que ele falava, as pessoas queriam vir para perto dele. E aí, Jesus, no tempo dele, estava tudo dividido, né? Estratégia do inimigo, é dividir para conquistar. Tudo dividido, né? Você tinha os saduceus, o grupo ali, você tinha os fariseus, o grupo aqui, você tinha os publicanos, né? O grupo ali, você tinha os iscariotes, né? Que era tipo uma seita, revolucionários, né? Você tinha o grupo das prostitutas, você tinha o grupo dos leprosos. Jesus, quando ele começa a pregar, ele começa a juntar aquelas pessoas. E aí causou pânico no sistema, irmão. Aí o sistema ficou doido, né? O sistema religioso começou a ficar doido. Ele começou a pregar, tá todo mundo vindo. Por quê, irmãos? Porque havia esperança naquilo que Jesus pregava. Entendeu? A religião judaica, não havia esperança na religião. Né? Era uma religião que você está sempre devendo alguma coisa. Entendeu? E as coisas começam a mudar no inconsciente coletivo em Lucas a partir do capítulo 15, onde ele conta 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, das ovelhas. Queridos, acabei de ver agora um anjo descendo na casa de uma pessoa, tá? Não sei quem é, que eu não vi o rosto. Ela vai saber que é ela, porque ela, ó, olha as mãos, ó. Olha para suas mãos. Você que está com as mãos cheio de pó, está tendo uma visitação nesse exato momento na tua casa agora. Quem é você? Fala aí para mim. Então, irmãos, não havia esperança. Chega em Lucas a partir do capítulo 15, Jesus vai falar da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E ele está querendo mostrar o seguinte: vocês entenderam o pai, agora eu vou mostrar pela perspectiva do filho. Então Jesus ele vem como um bálsamo. Sabe, é como você andar no asfalto quente e você encontrar um rio. Você andou muito, as minhas mãos estão com pó de diamante. Você está recebendo uma visitação na tua casa aí. É você então, Eliane.
as minhas mãos estão com pó de diamante. Glória a Deus. Está tendo uma visitação na tua casa agora, Senhor. Fecha os olhos aí. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha fazer na casa dela o que o Senhor já começou a fazer. Bastante. Em nome de Jesus. Sim, uma visitação na tua casa. Forte. Presença de Deus. Então, irmãos, Jesus, ele começou aqui, né, o povo, ele estava atrás de Jesus. E aí essa multidão apertou ele, tá? Ele estava perto do lago de Genezaré, né, para ouvir. E aí o que acontece? Ele olha, tinha 2 barcos. Um era de Simão, Pedro, né? E aí ele olhou para os barcos, o povo, né? O povo estava querendo milagre, você pode ter certeza. Tá? Ele entra dentro de um dos barcos e ele começa a se afastar um pouco da praia. E ele começa a pregar de dentro do barco na margem. Né? Jesus, ele conhecia alguns truques, né? Na verdade, todos os truques ele conhece. E ele sabia que se ele pregasse também a favor do vento, o vento levava a palavra com muito mais facilidade. E aí ele começa a pregar de cima do barco. Começa a pregar. Enfim, irmãos. Coisas extraordinárias acontecem quando Jesus começa a pregar, tá? Aí, Jesus fala para eles assim, ó, joga a rede. Irmãos, eles haviam trabalhado a noite toda, eles eram profissionais. Pedro fala assim, ó, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, tá ruinzinho, né? Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Queridos, é por isso que eu digo, caminhe na palavra. Tá? Não caminhe por filosofias mundanas, humanas, horóscopo. Né? Tem crente que lê horóscopo para saber se vai ser feliz no amor, se vai encontrar um marido, se vai ganhar na Mega Sena. Irmão, anda na palavra, irmão. Anda na palavra, você tem que andar na palavra. E aí Pedro jogou. Quando ele jogou, caiu. Na hora que ele puxou a rede, né, que caiu na água, começou a vir os peixes. E aí eles puxaram para dentro do barco e aí tiveram que chamar os amigos. Vem ajudar a gente. E aí chegaram ali os barcos ali, né? Eles lotaram, né? Ambos os barcos a ponto de começarem a afundar, irmão. Esse momento aqui é o momento em que Pedro ele ficou de cara, ele entendeu quem Jesus era. Por quê? Porque ele, diante do tamanho evento, imagina só Simão se ajoelhando aos pés de Jesus, né? E declarando, afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te dizer o que Jesus entendeu. Jesus entendeu assim, ele reconheceu que eu sou o Messias. Depois que Pedro reconheceu que Jesus era o Messias, o que ele disse? Não farei de você um pescador de homens. Siga-me. Foi só Pedro entender. Porque olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entender de fato quem Jesus é, você não tem uma missão. Está escrito no texto, irmão. O que Pedro descobriu? Quem Jesus é. E o que Jesus fez? Fale, você entendeu quem eu sou? Farei de você pescador de homens. Pronto. Irmão, deixa eu dizer para você. Na hora, Pedro parou de prestar para fazer qualquer outra coisa. Ele parou de prestar na hora. É como se um botão nele tivesse sido acionado pelo Senhor. Qual é o problema? E isso acontece nos nossos treinamentos. Vem fazer treinamento pessoas que ainda não sabem quem são no Senhor.
E aí nós temos que ajudar, irmão. Eu ajudo. Pessoas geralmente que não são pastoreadas, elas têm dificuldade de entender a sua identidade no Senhor. Se você é ovelha, você quer ver? Eu vou te dizer, vou te dar o melhor exemplo. Samuel foi um grande profeta. Um grande profeta, tá? Sobre a vida dele havia múltiplas unções. Juiz, profeta. Nem me lembro mais a terceira. 3 unções poderosas. Foi o homem que criou a escola de profetas em Ramá, mas ele precisou de um pastor para ensinar ele a ouvir a voz de Deus. Quando foi isso? Na ocasião em que Jesus chamou Samuel 3 vezes. Samuel não conhecia a voz de Deus, como toda ovelhinha. Jesus chama ele 3 vezes. Samuel, Samuel, Samuel. Na terceira vez, o que ele fala? Samuel, se você ouvir de novo o teu nome, diga, eis-me aqui, Senhor, teu servo, ouve. Quem é Eli? Quem Eli representa? Pastor. Pastor que ensina a ovelha a ouvir a voz de Deus. Então deixa eu dizer para você. Jesus, ele é o bom pastor. E aqui, quando Pedro entende quem Jesus é, na hora ele ganha o teu destino. E aí as pessoas vêm para o treinamento. E elas falam assim, olha, eu não sei qual é o meu ministério. Eu não sei para que Deus me chamou. E a gente ajuda. Deus é uma habilidade para a gente, uma unção, para fazer com que as pessoas ouçam a voz de Deus. E aí, 100% das pessoas que fazem o treinamento, elas saem do treinamento sabendo para que Deus as chamou. Por quê? Porque a gente também tem ativação. Na hora da ativação, o céu não erra. Eu tenho pessoas que receberam palavras que seriam apóstolos. Apóstolo, vai ser apóstolo, papapá. Na hora da ativação, irmão, todos os sinais do apostólico, os canais pelos quais começou a ser ativado nessa pessoa. E aí no final, ele está chorando, a esposa do lado, e eu pergunto, por que você está chorando? Isso na sala de aula online. Ele, olha, eu recebi uma palavra que Deus estava me chamando para o ministério apostólico, e toda a ativação do ministério apostólico eu recebi. E o cara tá feliz da vida aí, irmão. Ele já sabe o destino dele. É pastor. Vai fazer uma progressão ministerial. Vai para o ministério apostólico em breve. Já está ativado na vida dele. O pau vai quebrar, ele vai ser torcido. Tem os processos, irmão. Mas é para onde ele vai seguir. Ministério apostólico. E ele já sabe. Entendeu? Mas tem pessoas que não sabem, tá? Então, irmãos, Jesus começa a falar, né? Manda os discípulos atravessarem, jogarem a rede, pegam os peixes, todo mundo fica bolado, né? Então, no barco, ele está falando ali abertamente do evangelho, tá? Agora começam as revelações mais profundas aqui. Por isso que eu disse que as águas são profundas. Presta atenção. No barco, quando ele está pregando para todo mundo ouvir. Todos que estão ali na beira do mar da Galileia estão ouvindo o que Jesus está pregando. O povo tem acesso à palavra de Deus, irmãos. Satanistas, comunistas, filósofos, ateus, né? Mas a profundeza de Deus não é para todos. Deixa eu ver quem está aqui. Apóstolo José, Neidinha, Ivanete, Arlete, Cris, Eliane, Nina, Maria Lô, Léo, Roberta, Rafaela, Pastora Dani, Daniela Leandro, Sandra Banantucci. Queridos, olha só. Quando ele está pregando no barco, é para todo mundo. Mas tem coisas que ele confidenciou àqueles que iriam estar próximos a ele.
sabia? Então ele está pregando para todo mundo. Quem está ali na beira do mar da Galileia está ouvindo. Né? Poderia ter satanista, comunista, não existia na época. Né? Filósofo, ateu, todo mundo podia ver. Mas segredos não é para todos. Segredos não é para todos. Vou repetir. Segredos do Senhor não é para todos. E ele vai falar disso no livro de Salmos. Vou mostrar para você. Calma. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós temos ali alguns discípulos, né, maravilhados, não é? Que viram o que aconteceu no barco, mas nós temos um povo que estava lá na beira do mar, lá, que não viu nada. Primeira coisa, queridos, é que o acesso ao coração do Pai é para os íntimos. Isso mesmo que você ouviu. O acesso ao coração do Pai é para os íntimos. Queridos, nós éramos criaturas de Deus, agora somos filhos de Deus. É isso que nós temos que falar para o mundo. Porque senhorio é o seguinte, eu aceito estar debaixo de um senhorio. Entendeu? Para as criaturas não é revelado o coração e os desejos do Pai. Não é. Você conhece algum ímpio que tem revelação das coisas de Deus? Conhece, irmão? Eu não conheço. Tem pessoas que eu tento explicar. Eu falo o seguinte, ó. Tudo que está acontecendo no campo da política tem a ver com espiritualidade. E aí eu vou para pessoas que seguem, por exemplo, a ideologia vermelha e falo assim, ó, existe um lado espiritual. Sabe o que eles falam? Vocês gostam de misturar política com religião. Não sabe. E eles dão risada da gente. Se a gente fala, olha, né, há um dragão chinês da China, papapá, assim, são principais. Eles dão risada, né? Por quê? É como você tentar explicar para uma pessoa cega de nascença o que é a cor preta. Você vai conseguir explicar? A cor preta até vai, né? Porque você vai falar assim, ó, é o que você tá vendo aí. Tá tudo escuro? Então essa é a cor preta. Agora você fala assim, e a cor verde? Deixa eu tentar te explicar a cor verde, como que é. Você acha que a pessoa, que o cego vai conseguir, sabe entender o que você está dizendo? Não vai, irmão. Não vai. Então, você não pode explicar coisas espirituais para pessoas carnais, irmão. Não vai, não dá. É por isso que em Marcos capítulo 4, versículo 11, é o seguinte, a vós foi concedido o mistério do reino. Deus guardou mistérios do reino para aqueles que são íntimos dele. Entendeu? Deus guardou. A palavra de Deus mostra isso. Então, para a criatura, quem é a criatura? É o homem não regenerado. É o homem caído, filho de Adão, né? Que caiu no Éden. Adão caiu e ele simplesmente prejudicou toda a raça humana. É por isso que a Bíblia vai dizer que se por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão, que é Jesus, somos justificados. Ok? Então, Marcos capítulo 4 vai dizer, a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, é pregado por parábolas, para que vejam e não compreendam. Ouça e também não entendam. Olha, parece louco, né? Mas é como se Deus não tivesse interesse que certas pessoas ouvissem a palavra dele. Entendeu? É por isso que o texto vai dizer, a vós, a vocês,
é concedido o mistério do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Sei lá, irmãos, eu tenho uma tese. De repente, a pessoa que a gente pensa que é mal é uma pessoa que teve dificuldades na infância, sofreu abuso, se tornou uma pessoa mau caráter, mas o coração é bom. Aí Deus olha para o coração. A gente olha para as ações, mas Deus olha para o coração e fala assim: se eu tocar nele, ele pode se redimir. É por isso que nós não entendemos, nós não, a maioria das pessoas não entendem como que um assassino pode se converter. Eu fiquei triste. Todo mundo dando risada ontem da morte do Guilherme de Pádua. Né? O Guilherme de Pádua, vou usar essa palavra, né? Vocês lembram? Isso foi em 1992, 1973. Eu lembro como se fosse hoje. A menina tomou 18 tesouradas, né? A filha da Glória Pérez. Isso foi assunto no Brasil inteiro. Fizeram música, né, sobre o assassinato dela. E ele morreu ontem, infartou. Ele era ovelha lá do pastor Márcio Valadão. E o povo tudo rindo na internet. Vá pro inferno. Irmãos, e se o homem se arrependeu? Porque se ele se arrependeu, biblicamente, a conta dele está paga. Agora, existe a consequência. É isso que as pessoas não entendem. Cometi um pecado grave. Deus perdoa? Perdoa se você se arrepender. Mas existe a consequência do ato. Por exemplo, Davi, Deus falou com ele: Davi, eu não quero que você construa o templo, né? As suas mãos estão sujas de sangue. Olha só, Davi matou mais de 60 mil homens. Sabia disso? O maior adorador da Bíblia foi um dos maiores assassinos da Bíblia. Doideira, né? Olha que paradoxo. Mas ele lutava as batalhas do Senhor. Deus tem inimigos, tá? Inclusive o Deus de amor é o Deus que falava assim, ó, entra naquela cidade, passa todo mundo a fio da espada. Homens, mulheres, crianças. Deus tem inimigos. Tá? E hoje, quem são os inimigos de Deus? Será que é só coisa do Antigo Testamento? Irmão, eu não acredito não. Irmão, o ímpio está debaixo da ira de Deus. É como se o ímpio andasse com 100 contêineres em cima da cabeça dele suspenso. A hora que Deus fizer assim, ó, cai tudo, pastor Daniel. O ímpio está debaixo de juízo, irmão. Mas olha a bondade de Deus. A bondade de Deus é o seguinte: a Bíblia diz que Deus não tem desejo. Como é que eu vou dizer? Deus não tem desejo nem pela morte do ímpio. Deus não deseja a morte do ímpio. Deus deseja que esse ímpio ele se arrependa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, olha só, querido, o acesso ao coração do Pai é para todos. Mas não são todos, pastor Henrique, Caio, que Deus vai falar assim, ó, entra no barco, entra aí no meio aí do negócio, joga a rede, me obedeça, que vai dar certo no final das contas. Não é para todos, irmão. Tem uma multidão na praia que não está vendo nem o que está acontecendo lá, dentro do mar de Genezaré. Mas tem um grupo de discípulos que está vendo um milagre diante dos olhos. Mas você tinha pessoas na beira do mar que só queria a cura. Sabia que a minha Bíblia é comentada, né? É a King James. Aqui, ó. Tem os comentários aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Daqui para baixo é comentário. Sabia que o comentarista ele está dizendo que as pessoas que estavam lá, elas estavam atrás de cura? Só que Deus, Jesus, ele valoriza muito mais o ensino. E é isso que as pessoas não entendem. Enquanto as pessoas falam assim, nós queremos curar, queremos curar, queremos curar. Jesus está falando assim, espera, primeiro deixa eu ensinar para vocês alguma coisa. E é por isso que ele entra dentro do barco e vai para dentro do mar.
Então, olha só, irmãos, haverá sempre esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que querem o ensino da palavra de Deus e aqueles que querem o benefício daquilo que a palavra pode dar. Só que aqueles que só querem, tá, o favor, o milagre, eles vão deixar de entender as revelações do reino de Deus. Imagina Pedro saindo lá de dentro, chegando lá na beirada, e todo mundo olhando, falando assim, hã? A gente sabe que essa hora não dá peixe. E Pedro dando uma risadinha. Vocês não entenderam nada. Nós obedecemos. Nós acreditamos. Nós jogamos a rede pela palavra dele. Vocês só querem milagre. Nós queremos o relacionamento. É por isso que só nós fomos lá para dentro. A vós é concedido os mistérios do reino de Deus. Queridos, você quer acessar os mistérios do reino de Deus? Eu escrevi um livro para isso. Tá aqui, ó. As 3 dimensões da oração. Enquanto você não tiver uma vida de oração, você não vai acessar os mistérios do reino de Deus. Deus, para elevar você, fazer você crescer, ter fé, ele sempre vai te levar para as águas profundas. Só que as águas profundas, elas são apavorantes. Porque a maioria fala assim, eu não sei nadar. Mas Jesus está junto, irmão. Entenda o que eu estou dizendo. Você tem que criar uma cultura de viver aqui, ó, no santíssimo lugar. Tem gente que está aqui a vida inteira na porta. Entendeu? Tem gente na porta o tempo todo. Tem gente só assim, ó, olhando o que está acontecendo no tabernáculo, ó. Olha lá como é que o sacerdote está cortando, né? Sacerdote, trouxe a pombinha, minha oferta. Você está cortando aí no altar, né? Intercede por mim aí. E tá o sacerdote falando, cara, aqui é só a porta de entrada. O véu do templo se rasgou. O seu lugar está lá diante da arca. Tá entendendo, irmão? Qual é o problema do crente, dos crentes? Eles estão sempre pedindo um sacerdote. Sacerdote, intercede por mim aí. Ora por mim. Jejua por mim. Sacerdote, eu tô desempregado. Faz um jejum de 40 dias para Deus abrir a porta. Entendeu, irmão? E Jesus falando assim, olha, o véu do templo se rasgou, você pode entrar. É por isso que eu estou dizendo para você, querido, o acesso ao coração do Pai é para todos os íntimos. Não são a todos que Jesus vai confiar coisas grandes, irmão. Entenda isso. Olha para a vida dos homens de Deus que estão fazendo grandes coisas hoje. Olha hoje, se você puder, senta para conversar com eles e pergunta o que eles fizeram com a vida dele. Eles vão falar assim, ó, eu entreguei a minha juventude para Jesus. E ele está cuidando hoje da minha velhice. Eles vão falar coisas assim. Eles vão falar coisas assim, ó. Enquanto meus amigos iam jogar bola, eu gastava algumas horas de oração todos os dias. Enquanto os meus amigos iam para as festas cristãs, tá? Eu estava debruçado, lendo 3 livros e fazendo alguns estudos. Eles vão falar coisas assim para você, irmão. Eles não tiveram uma vida normal. Os grandes homens de Deus que você vai conhecer, no mínimo eles têm rotina. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Não existe, querido, espiritualidade sem rotina. Esquece isso, irmão. Se você não consegue adicionar um tempo para estar com Deus na sua vida diária, 24 horas, esquece, irmão. O coração do Pai para os íntimos. É por isso que Salmos vai dizer, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E a esses
Ele fará conhecer a sua aliança. Irmão, dentro de uma aliança, por exemplo, a vida sexual de um homem e de uma mulher, tá? Os outros homens de fora, eles não sabem como é o corpo da mulher que é casada sem roupa. Por quê? Porque eles não fazem parte da aliança com essa mulher, mas o marido sabe. Claro que o marido sabe. E vice-versa, a esposa sabe. Por quê? Faz parte da aliança. Esse tipo de intimidade, ok? Faz parte de uma aliança. Você está conseguindo entender? É por isso que Salmos vai dizer: ele revelará os segredos da sua aliança. Ou seja, tem coisas em Deus que ele está esperando que você tenha uma aliança com ele para ele revelar para você. Coisas profundas, coisas grandes. Por quê? Porque Deus não faz nada pequeno, irmão. Nosso Deus é grande e ele é um Deus de coisas grandes. Entende, irmão? Você pode escrever um livro que vai mudar a vida de centenas e milhares de pessoas. Você acha que isso é pequeno? Mas você tem que entrar. Você tem que buscar a sua intimidade com ele. E como que você vai fazer isso? Assistindo Netflix, a novela, a Vale a Pena Ver de Novo? Não. Jejum, Bíblia e oração. Não foge disso, irmão. Não fuja disso. Entendeu? Então, as pessoas pensam o seguinte, né? Não. Eu fui lá, ouvi a palavra, aleluia. Tava lá na frente lá do mar da Galiléia, menino, ele pregou uma palavra maravilhosa. Ele falou dos céus e da terra, aleluia. Ó, imagina o burburinho depois da pregação ali, aqui em Lucas capítulo 5. Entra na história. Aleluia, amém, amém. Imagina o burburinho, o povo saindo ali, assim, ó. Você viu aquela palavra que ele pregou? Ele falou do céu, ele falou da terra, ele falou do porvir, ele falou das maravilhas de Deus, aleluia. Mas quem estava tendo experiência estava lá dentro do mar. Quem teve experiência estava em obediência. Quem teve experiência com Deus estava jogando a rede em obediência. Você não joga a rede e você quer tirar peixe como do mar, irmão. O Espírito do Senhor está falando expressamente comigo aqui agora. Tem pessoas me ouvindo aqui na live que não jogam a rede, não se arriscam a jogar a rede, não se preparam para jogar a rede, mas está esperando que o peixe venha para dentro do barco. Quem é você? E você sabe que essa palavra é para você. Só falta o dar nome. Se você disser quem é, eu vou orar por você. E aí, depois da oração, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Quem é você? Tem medo de jogar rede? Tem medo de se preparar para jogar rede? Mas você está esperando que o peixe venha para dentro do barco. E Jesus falando: não seja como aqueles que estão lá na beira do mar da Galileia. Porque com você, eu tenho anseio em ter um relacionamento íntimo. Porque eu quero revelar os segredos da minha aliança. Quem é você? Deus está falando com você. Se você falar quem é, eu vou orar por você. Pode ter certeza, irmão. Uma oração pode mudar a sua vida aqui hoje. É por isso que a palavra de Deus diz, querido, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Isso vai acontecer, irmão. Acredita em mim. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa que os grandes homens de Deus descobriram. Deus está a uma oração de você.
apóstolo Léo, Deus não está dentro de mim, sou cristã, sou salva? Está, mas ele está a uma oração de você. Sabe o que é interessante? Na hora que eu vou fazer a ativação dos meus alunos, alguns têm visão, né? E o sobrenatural começa a acontecer. Você sabe o que é interessante? Deus não faz lá no final da oração. Deus começa a fazer no início da oração. Quando começa a orar assim, ó, Pai, na autoridade do nome de Jesus, leão da tribo de Judá. Os relatos são, quando você começou a orar, eu tive uma visão. Quando você começou a orar, eu senti o toque. Quando você começou a orar, o milagre aconteceu. É sempre assim, quando você começou a orar. Hein? Legal, né? Deus está a uma oração de você, uma oração. O Espírito Santo quer se relacionar com você, irmãos. Convide o Espírito Santo para suas atividades diárias. Leia o livro lá do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. A unção. Jejum, Bíblia e oração. Na igreja da cristandade, as pessoas, né, com variados níveis, tem variados níveis de relacionamento com Deus. Rasos, médios, profundos. É raro você ver uma pessoa que é profunda em Deus, irmãos. Eu vivo procurando. Eu vivo procurando por aí. Quem é profundo em Deus? Quem é profundo em Deus? Cadê? Cadê os homens profundos em Deus? Tá difícil de encontrar. Rasos, médios, profundos. Entendeu? E segunda coisa, a colheita com Cristo é muito mais satisfatória, irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto de Lucas 15. O acesso ao coração do Pai para os íntimos. E segundo, a colheita com Cristo é muito mais satisfatória. A colheita com Cristo te dará a sensação de plenitude. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você é um mega empresário, você é um arquiteto. Deus me chamou para a obra, mas eu vou ganhar dinheiro, vou ser milionário. Tem um testemunho na internet de um homem que Deus chamou ele na juventude. Ele falou, Deus, espera um pouquinho, deixa eu fazer meu pé de meia, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu ganhar aqui, levantar minha empresa. Com 70 anos, esse homem descobriu um câncer. E sentado na cama, quando uma pessoa foi lá visitar, um homem de Deus foi visitar, ele falou assim, olha, há 50 anos atrás Deus me chamou para o ministério. E o homem de Deus ouvindo ele é mesmo, é. Mas eu falei com o Senhor que eu iria para o ministério. Mas para ele me dar alguns anos para me ganhar um dinheiro, para me levantar minhas empresas e papapá. Hoje eu sou milionário. Mas há um buraco dentro do meu peito que ninguém pode ocupar. Jesus se afastou de mim. E eu estou com 70 anos, descobri uma doença, tenho todo o dinheiro para dar e vender. Mas eu abri mão do chamado de Deus para minha vida. Imagina só, uma crise de uma pessoa com 70 anos de idade, dizendo assim, eu abri mão do ministério, eu abri mão daquilo que Deus tinha para minha vida, para ganhar dinheiro. É por isso que eu estou dizendo para você, a colheita com Cristo é muito mais satisfatória. Né? As pessoas, elas querem Deus, mas elas não querem chamar Jesus para o seu casamento, para os seus namoros, para os seus negócios. É crente fazendo aliança com o ímpio para empreender negócios. E aí, você vai orar, falar, Deus abençoa. E Deus falando assim, não dá. É justo e injusto. Queridos, a colheita com Cristo é muito mais satisfatória. Pedro fez a vida... Pedro
Sem Jesus, querido, uma pessoa pode até ter coisas, mas jamais será feliz. Eu encerro aqui dizendo isso, tá? Pedro fez tudo que podia fazer, né? Mas ele descobriu o caminho da felicidade somente depois que ele obedeceu ao Senhor. Quando ele obedeceu ao Senhor, acabou. Já era. Descobriu quem Jesus era, descobriu o seu propósito, tá? E talvez isso esteja faltando para mim, para você, tá? Analise, olhe para sua vida e vê se essa palavra, né, ela vai de encontro ao teu coração. Amém? Shalom, Suélia. Shalom. Amém? Deixa eu orar por você. Vamos orar. Deixa eu orar por cura. Né? Pode ter alguém precisando. Orar para Deus abrir portas aqui para você, portas de emprego, tá? Feche os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Te pedir, meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração deles. Vem, Espírito Santo. Venha soprar. Venha trazer, ó Deus, o alento, trazer, ó Deus, a calmaria. Pessoas sofrendo com ansiedade, tudo está acontecendo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, sabemos que as águas são muito mais profundas para aqueles que decidiram definitivamente ter um relacionamento com o Senhor. Decidiram sair da margem, ó Deus, mas decidiram estar lá, em obediência, jogando a rede. Porque, Pai, há muitas pessoas que querem a colheita, mas não querem a obediência. Isso é impossível, Senhor. Ó Deus, eu oro para que a luz da Tua palavra venha, Senhor, sobre a mente de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento também eu quero liberar, ó Pai, a unção de cura. Sinais, maravilhas, prodígios, milagres. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar, ó Pai, uma palavra de cura sobre a vida da Elô. Agora, seja curada, restaurada agora no seu organismo, seja limpo. Agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja restaurado na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos ministeriais estejam operando agora. Você que tem problema nos pés, seja tocado. Joelhos, seja tocado. Sentiu uma pontada, sentiu esquentar, escreva aqui. Esquentou tal lugar, para me liberar uma palavra. Seja tocado nas pernas, nervo ciático. Toda a extensão do nervo ciático. Seja tocado nos rins. Fígado. Intestinos. Sentiu um toque, tem que falar. Pontada, eletricidade, esquentar, tem que avisar. Coluna. Coluna. Ser tocado. Lordose, escoliose, hérnia de disco, hérnia femoral, hérnia umbilical. Eu tenho que saber se começou a sentir a pressão agora. Sentiu agora a pressão? Células cancerígenas, nódulos, caroço, medula, célula cancerígena. Seja tocado. Coração. Sentiu pontado no coração, tem que avisar. Trato urinário.
seja tocado, seja tocada em nome de Jesus. Tireoide. Sentiu, avisa. Ser tocado na tireoide, você que tem problema, desequilíbrio químico, hormonal, ser tocado. Tireoide. Pulmão, seja tocada, seja tocada. Anjos ministeriais estejam tocando. Você que tem problema nos ossos, seja tocado. Você que tem problema no sangue, diabetes, seja tocado. Diabetes. Seja tocado. Seja tocada. Tireoide. Amígdalas. Nos dentes. Na boca. Ser tocado na boca. Visão. Audição. Anjos ministeriais, toquem aonde eu não mencionei em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vocês estão gozando de plena saúde. Glória a Deus. Todo mundo está aqui, já foi ministrado quase. Isso é maravilhoso, isso é bom. Isso aí, Deus abençoe. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa palavra aqui. Águas profundas, tá? Mergulhe, tá? Porque o segredo do Senhor é para aqueles que obedecem, é para aqueles que vão além, jogam as redes. E esses podem sim ter uma colheita abundante, diferente daqueles que estão lá na beira do mar, no mar da Galileia, esperando, olhando, né? Eu só quero os benefícios. Jesus, vem cá me curar. Jesus falando, não, peraí que eu vou entrar aqui que eu tenho algo a mais para quem, né, tem desejo de me conhecer. Amém? Daniele, você é da onde, minha querida? Eu já te vi aqui algumas vezes. Depois fala aí para mim. Amém? Glória a Deus, pessoal. Quem ainda não adquiriu, tá? Está perdendo a oportunidade, tá? As 3 dimensões da oração, águas profundas. As 3 dimensões da oração vai mudar a sua vida de oração, vai mudar, irmão. Você vai crescer espiritualmente depois que você ler esse livro, tá? Os anjos nas operações de cura, sinais e maravilhas, tá?
tudo que nós fazemos aí com a ministração dos anjos, Ministério Geração Eleita. Ah, tá. Ministério Geração Eleita, Itaguaí. Vou estar aí dia 8, acho que 8 e 9 de dezembro, dando treinamento dos anjos, tá? Ó, ativação de capas e espadas, né? Vai ser céu na terra. Vai ser aí na igreja do pastor Charles, tá? É perto aí, né? O pessoal aí tá sempre pertinho aí, tá? Então, não deixe de estar, tá? Porque vai ser benção, tá? Demais da conta. É isso aí, pessoal. E os 5 ministérios, os dons da ascensão de Cristo, tá? Aqui é como se um livro terminasse e entrasse o outro, ok? Tem um mistério de Jeová, tá? Os assuntos tá tudo amarradinho aqui. É do céu, queridos, amém? Lembrando, pessoal, que ainda dá tempo de você entrar na primeira turma de novembro dos 5 ministérios, que começou segunda-feira. Após, quero fazer o treinamento. Entre em contato comigo, me manda mensagem correndo aí, tá? Que a gente vai, né, ajeitar para você entrar. Sexta-feira temos a segunda aula aí, tá bom? E treinamento dos anjos, tá? Tô esperando fechar a turma pra gente iniciar. De repente, semana que vem, nós vamos estar. E outra coisa, semana que vem, dia 18 e 19, eu vou estar lá em João Pessoa, na Paraíba. Depois do dia 20, eu vou adquirir os livros. Guarda para mim. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, semana que vem, sem ser semana agora outra, tá? Vou estar em João Pessoa, na Paraíba, tá? Uma agenda aí, né? Vou estar lá ministrando, né? Fazendo uma ordenação. Dia 26 e 27, cruzada de curas e milagres, tá? Cruzada de avivamento, vai ser 2 dias de avivamento lá em Espírito Santo dos Pinhais, lá no Apóstolo Joel. Vou estar com o Apóstolo Joel, com o profeta Pedro, tá? Vai ser bênção demais da conta, tá? Então vai orando aí, né? Essas 2 agendas aí, você que está sempre conectado com a gente. Início de dezembro, tá? Início de dezembro, né? A Ilha de Mangaratiba, lá em Mangaratiba, né? Com o pessoal da Mensagem do Reino, vai ser bênção, treinamento dos anjos. Janeiro, Taubaté, treinamento dos anjos, uma igreja apostólica lá em Taubaté, tá? Acho que dia 18, né? E depois no dia 19, São José dos Campos, treinamento dos 5 ministérios, tá? Que a gente tem aí para janeiro. Então esteja orando por mim aí, tá? Grandes desafios, muita gente chegando aqui na rede, né? Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Quinta-feira, amanhã talvez tenha live, tá? Live profética, irmão. Aí o negócio, aí o caldo entorna mais forte, tá? Nas nossas lives. Aqui é culto, mensagem pastoral, palavra pastoral para abençoar teu coração, tá bom? Na nossa igreja aqui online, tá bom? É isso aí. Então fica atento que amanhã a gente pode. Pessoal, quem ainda não faz parte, Apóstolo Léo, eu quero fazer parte da rede apostólica, do grupo do WhatsApp, onde você vai saber as novidades daquilo que nós estamos fazendo, lançamento de livro, agenda, curso, treinamento, livros em PDF que a gente coloca lá para estar abençoando, né? Então, todo mundo que está lá está, de uma certa forma, ligado a gente, já fez treinamento, são ex-alunos, tá bom? Quero participar, é só mandar mensagem que eu te coloco lá no grupo lá para você saber, não é? Aquilo que nós vamos estar fazendo aí, tá bom? Muita coisa vai acontecer aí para 2023, tá bom? E você pode estar aí, né, por dentro aí de tudo que vai estar acontecendo, tá bom? É isso aí. Deus abençoe. Fica na paz. Shalom.